Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Vamos lá para a nossa semana do estudo do Vem Segue-me? Nesta semana a gente vai estar estudando Doutrina e Convênios 22, de 20 a 22. Quem aí conseguiu estudar? E como que vocês estão? Me conta, estão gostando? Como está o estudo do Vem Segue-me em família? É muito legal cada história que a gente fica sabendo, né, sobre Joseph, né, sobre o Evangelho. É bom aprender as coisas, né? E eu tenho uma surpresa para vocês, crianças. Chama o pai, chama a mãe, a avó, a tia, quem estiver morando aí com vocês, porque no final deste vídeo eu convidei alguém muito especial. E eu vou dar só um spoiler para vocês. Essa pessoa veio lá de 1800 e pouco, ele veio aqui visitar a gente. E eu consegui fazer uma super entrevista com ele. Então fica até o final do vídeo, tá bom? Eu tô muito feliz aqui gravando esse vídeo para vocês. A tia sente bastante falta, né? Como a gente podia estar lá na salinha, né, conversando, trocando ideias, mas por enquanto a gente tem que fazer aqui pelos vídeos, tá bom? E quem conseguiu estudar em casa vai perceber que a gente vai estar falando um pouco da restauração, que teve um início, mas ainda não teve um fim, e principalmente sobre o surgimento, a organização da Igreja de Cristo na Terra. Isso mesmo. Então a gente pode ver ali em Doutrina e Convênios que traz a história desta organização. Joseph Smith, junto com os seus colegas, é um monte de nome em inglês, né? Hiram Smith, olha, vamos ver aqui, a tia vai procurar aqui, ó, na minha colinha do celular, ó, Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, David Whitner, Pat Whitner, tudo em inglês, né? Um monte de nome. Esses homens, juntamente com Joseph Smith, eles organizaram a Igreja de Jesus Cristo. Isso aqui na Terra novamente. E essa organização teve uma data, mas eu vou deixar o nosso convidado especial responder daqui a pouquinho, né? A gente já aprendeu um pouco da história de Joseph, nós já vimos que ele restaurou o batismo, o sacramento, o dom do sacerdócio, né? Então hoje a gente vai entrar um pouquinho no assunto restauração, mas é mais falar sobre a organização da Igreja de Jesus Cristo. Palavra restauração. Vocês sabem o que é restaurar? Vou dar um exemplo. Nas bibliotecas existe um trabalho chamado restauração de livros. Eles pegam os livros antigos, principalmente os antigos, e eles estragam por causa do tempo, né? Às vezes rasga. E algumas pessoas que são restauradoras, elas vão lá, pegam esses livros e colam, tira manchinha, limpam, costuram. Alguns livros eram costurados, é verdade, muito tempo atrás alguns livros eram costurados. Colam, então eles restauram, eles trazem aquele livro novamente como ele era, original. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Joseph, ele restaurou o Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que já existia aqui na Terra, mas por alguns homens maus, algumas coisas que não foram legais, né, que as pessoas fizeram, o evangelho foi tirado, né? Mas Joseph, nós sabemos, ele é o nosso profeta da restauração. Restaurou, ele trouxe a origem do evangelho novamente. Mas hoje em especial, eu tô aqui com o meu celularzinho, né, que o Vem Segue-me aberto aqui, e nós vamos falar, na verdade, de o surgimento da Igreja de Jesus Cristo, como ela foi organizada, né? Então nós sabemos que foi em 1830. Joseph Smith, junto com os seus colegas, alguns outros homens, que tem tudo nome em inglês, né, que a tia não lembra muito, eles organizaram uma reunião. Porque eles já tinham trazido, né, as ordenanças como o batismo, o sacramento, mas precisava ter uma organização. E essa organização da igreja, ela foi vindo aos poucos, e em 1830 teve uma reunião muito especial da igreja, onde eles organizaram. E é exatamente como a gente vê hoje, sabe? Hoje a gente tem a primária, tem a sociedade de socorro, tem como é feito as bênçãos, a bênção do sacramento. Então, o que a gente conhece hoje da igreja, né,
Foi Joseph que organizou junto com esses homens, aonde Joseph ele era chamado como o profeta do Senhor, mas ele não tinha conselheiros, ele não tinha os 12 apóstolos como tem hoje, né? E ele trouxe isso, né? Ele organizou isso tudo, né? Então é isso que a gente vai estar aprendendo. Daqui a pouco a gente vai ler umas escrituras aqui e não esqueçam, daqui a pouco também tem o nosso convidado especial, né? Que ele vai falar um pouquinho pra gente. E Joseph fez uma primeira reunião da igreja e vieram bastante pessoas nessa reunião. E depois disso, muitas outras foram batizadas também. Então foi muito importante. E a restauração, na verdade, começou antes e ela ainda não terminou. A restauração do evangelho ainda não terminou. Vai terminar quando Jesus Cristo voltar, tiver a segunda vinda. Enquanto isso, eu, a tia, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, seu amigo, nós estamos trabalhando na restauração. Sim, a gente também trabalha na restauração. E uma das coisas mais importantes que aconteceram desde que o evangelho foi restaurado, trazido de origem, a origem de novo, foi o surgimento do livro de Mórmon, quando Joseph traduziu o livro de Mórmon. Esse foi o maior acontecimento que teve, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a organização da igreja, né, de Jesus Cristo aqui na Terra. Um dos maiores acontecimentos, né, desde que a igreja foi restaurada, como a tia já comentou, foi o surgimento do livro de Mórmon, a tradução dele, né? E hoje nós temos em muitas línguas o livro de Mórmon. E a tia quer compartilhar aqui uma escritura que está em Doutrina e Convênios 20, 10 e 11, né? O qual foi dado por inspiração e é confirmado a outros pelo ministério de anjos, sendo por eles proclamado ao mundo, provando ao mundo que as santas escrituras são verdadeiras e que Deus inspira os homens e chama-os para a sua santa obra. A obra, como está relatado aqui, é o surgimento da igreja, é a restauração da igreja, é a organização da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. A igreja que nós vamos, nós frequentamos, nós somos membros, né? É essa obra que ele está falando. Nesta época e nesta geração. Então, na própria escritura está falando, ia surgir, ia ser organizado a igreja de Jesus Cristo nesta nossa geração, né? Mesmo que a tia é mais velha que vocês, a tia também faz parte da geração de vocês, né? Os pais de vocês, os tios, avós de vocês fazem parte dessa geração, né? Deste século, deste momento, né? Assim como em gerações passadas. Como haviam gerações passadas, existe a nossa geração também, né? E cada geração teve um processo. Foi tirado o evangelho, mas nessa nossa geração ele foi organizado de novo pelo profeta. No 12, mostrando assim que ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. O Pai Celestial, ele não muda. Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. Ele sempre será o Pai Celestial, né? E o seu Filho Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele sempre vai ser, né? E assim como Jesus Cristo fez o maior ato que a gente pode entender, que é se sacrificar por nós, né? Fazer a expiação por nós, Joseph também fez muitas coisas para nós, né? Organizar a igreja, eu acredito que não foi muito fácil, né? Organizar a igreja, aprender, né? E foi um grande trabalho que ele fez para deixar para a nossa geração, né? Então, que todos os dias a gente tenha amor. Crianças, o Pai Celestial quer que nós tenhamos amor pelas suas obras, né? O Pai Celestial quer que a gente tenha amor pelo Evangelho, né? Que foi um sacrifício de alguns homens e principalmente de Joseph, né? Trazer o Evangelho novamente, né? Para que hoje a gente tenha as capelas para ir. Não agora que a gente está nesse momento do vírus, mas a gente tem capelas, a gente tem templos, a gente pode se unir com a nossa família para sempre, né? Então, nós temos o livro de Mórmon que nos ajuda, né, a vida. Quando a gente estuda ele de coração, o Senhor responde às orações, ele responde às orações das crianças, dos adultos, né? Então, assim, foi muito importante essa organização da igreja de novo aqui na Terra, para que as ordenanças e os mandamentos voltassem para nós
para que a gente aprendesse, né, e desenvolvesse. Vocês que são crianças, né, vocês têm muito ainda que desenvolver. Vocês vão ser grandes pessoas, né? Vocês vão ser grandes homens e mulheres, né? E o Pai Celestial, ele conhece a divindade de vocês. E lembrem-se, o Pai Celestial e Jesus Cristo amam vocês que estão aí da outra telinha ouvindo a tia, né? Ele ama as crianças. Vocês são muito especiais para eles. E espero que a tia tenha conseguido explicar algumas coisas para vocês. Pede para a mamãe ou para o papai ou para alguém, né, que estejam com vocês, entrar lá no aplicativo, né, da igreja, na Biblioteca SUD, entrar lá no Vem Segue-me das crianças, né, e lá vocês vão encontrar, quem puder, né, tem uma impressão lá no final, ó, né, quem tiver impressora em casa, pode estar imprimindo esse desenho, mas quem não tem, faça um desenho aqui da cabeça, né, sobre a organização, o que acha, o que imagina que é, né, a organização da Igreja de Jesus Cristo, né. Então, assim, aqui nessa foto de impressão, tá falando sobre a primeira reunião que teve, né, aqui que o profeta Joseph fez, né, para organizar a igreja, para trazer os 12 apóstolos, para ver quem seriam os seus conselheiros, né. Então, e agora lembra que eu falei que ia convidar alguém especial? Então a gente vai entrar numa máquina do tempo, fecha os olhos, não pode me enganar. Conta até 5 e que o nosso convidado especial ele vai aparecer. Vamos lá? No 5, hein? Ele vai aparecer com a tia. 1, 2, 3, 4, 5. Joseph, nós estamos estudando o Vem e Segue-me e esta semana estaremos aprendendo sobre organização da Igreja de Jesus Cristo. Qual foi a data mesmo que você e seus conselheiros e alguns outros irmãos organizaram a igreja? 6 de abril de 1830. Na primeira reunião da igreja, que foi feita em 6 de abril de 1830, como o próprio profeta já respondeu para nós, vocês organizaram algumas coisas ali, né? E nessa reunião, para te ajudar, profeta, estavam Oliver Cowdery, Hyle Smith, Samuel Smith, David Whitney e Pat Whitney. Todos estavam ali para te ajudar. E todos vocês já tinham sido batizados. E vocês também já tinham sido ordenados. E como foi? E quantas pessoas tinha nessa primeira reunião? Tinham 40 pessoas na nossa primeira reunião. Joseph, muitos artistas, alguns membros da igreja, outros não, eles gostam de fazer o seu retrato, a sua pintura. E o que você acha dessas pinturas? Você já se viu em alguma delas? E como você se vê? O que você acha deles retratarem você em obras de arte? Vocês são muito criativos. Profeta Joseph Smith, na época você estava morando na cidade de Fayette, no estado de Nova York. E como foi e por que você quis organizar a Igreja Verdadeira de Cristo na Terra? Irmã Leite, foi o próprio Jesus Cristo que me disse para organizar a igreja dele. Profeta Joseph, eu estudando e lendo as Escrituras, eu li e aprendi que muitas pessoas, depois da primeira reunião da igreja, foram batizadas. Irmã Leite, neste dia meu pai e minha mãe também foram batizados. Que dia maravilhoso! A Igreja de Jesus Cristo está de novo na Terra.